de depressão, você vai encontrar pelo menos 7, 8, e às vezes alguns lugares vão relacionar até 11 tipos de depressão ou denominações que se dão ao processo de depressão de acordo com a causa, com algumas características, tá? Então, qual é importante nós sabermos aqui? Que se você está aqui, muito provavelmente você está num processo depressivo, você já passou por um processo depressivo, está num caminho de melhora, de cura, ou você tem alguém que você conhece que passa por depressão, né? E essa é muito... eu vou trazer para você agora de uma forma mais didática, né? Para você poder entender de uma vez por todas o que é a depressão. A depressão, ele é um termo que é roubado, que é emprestado, digamos assim, da geografia. Então, a gente sabe que a geografia é assim, se você pegar um terreno e olhar ele de lado, né, num desenho, ele vai estar assim, ó, planície, tem uma montanha, tem um vale, depois ele sobe de novo, montanha, vale, e ele continua, né? Então, ele tem uma média de variação. Geralmente vai subir até um certo ponto, vai manter e vai descer até certo ponto. Pensa que isso chama humor. Então, tenho certeza que de todos nós que estamos aqui, não é todo dia que você acorda sorrindo, mostrando os dentes para todo mundo, dando bom dia, fazendo escândalo. Tudo bem, que dia maravilhoso. Nem todo dia a gente está assim, mas também não é todo dia que a gente está querendo matar todo mundo, se matar. Não é verdade? Então, o que acontece com a depressão? A depressão, sendo esse termo tomado da geografia, você nunca mais vai esquecer essa figura de linguagem. É mais ou menos assim. Você vinha num ciclo, né, de altos e baixos, que é normal para qualquer ser humano, mas em algum momento você fez isso, você afundou. Depois que você afundou, você manteve ali embaixo. Então, depois que você afundou, você até subia um pouquinho de vez em quando, mas às vezes descia mais ainda. Por isso é chamado depressão. Quando é que você realmente está livre dessa depressão? Quando você volta àquele estado anterior, aonde a sua média de bem-humorado, mal-humorado, já está acima, não está mais abaixo, como está de uma pessoa deprimida. Esta é uma forma de explicar a depressão de uma maneira muito simples. Uma outra forma que eu costumo explicar a depressão, especialmente essa que se trata com a terapia, porque muitas pessoas têm problemas com depressão, mas são problemas que são advindos de problemas hormonais, por exemplo. Então, a pessoa tem ali uma questão hormonal, ela tem uma questão bioquímica, tem uma questão genética, e ela acaba sofrendo com essa depressão naquele momento. Tá? Mas, geralmente, a terapia ela vai ajudar tanto em um caso quanto em outro. Porém, quando é uma questão que a pessoa está num processo depressivo, porque aconteceu alguma coisa com ela, foi um evento traumático, um aprendizado da mente dela, nesses casos é bem comum. Oh, que legal, agora parece que resolveu aqui, ó, agora está dando para ver a tela inteira, bacana. Então, é bem comum, gente, que a pessoa resolva até de forma muito rápida, tá? A questão da depressão. Eu já tive casos de pessoas que chegaram depressivas em 3 sessões, ela já não se considerava mais depressiva. Luiz, mas e o diagnóstico médico? Sinceramente, pessoal, eu acredito que mais importante do que o que alguém diga a respeito da sua condição é o que você percebe, é o que você vê, né? Então, a pessoa se declarando bem, olha, eu estou bem agora, eu não me considero mais depressivo, depressiva, qual que é a orientação? Que, na verdade, já tem que ter o diagnóstico do psiquiatra antes, né? Tem que ter um acompanhamento psiquiátrico antes. Mas eu sempre peço, você esteve diante de um psiquiatra em algum momento, retorna com o psiquiatra, conversa com ele, fala dos resultados que você obteve por meio da terapia, e aí, então, ele que vai dizer se você está bem ou não e como que vai fazer a retirada dessas medicações a partir daí, se ele achar que deve, tá? Então, quais são as causas mais comuns da depressão? Genética, bioquímica cerebral e eventos vitais. Eu quero focar nessa questão genética primeiro e falar para vocês que existe a questão genética, mas existe uma coisa chamada epigenética, que já é um conceito um pouco mais recente. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você tenha, olha, Luiz, a minha bisavó era depressiva, a minha avó depressiva, a minha mãe depressiva, eu serei? Não necessariamente. Você não precisa ser depressivo, você não precisa ser depressiva, porque a sua família inteira é.
até mesmo porque você pode se tornar depressivo aprendendo a ser depressivo com quem é depressivo, convivendo com gente depressiva o dia todo, com aquele clima pesado, pessoas com um pessimismo muito grande, você tem uma tendência muito grande a se tornar uma pessoa depressiva, né? Então, as pessoas vão colocar, vão entender como que sendo uma consequência de algo relacionado à genética. Pode ser, pode, porém, por mais que você tenha uma tendência a ser uma pessoa que sofre de depressão por questões genéticas, ainda assim, o seu ambiente, o que você faz da sua vida, vai ser geralmente mais relevante do que o fator genético. E que entra a questão da epigenética, a forma como você se alimenta, seus hábitos diários, a forma como você vê a vida, se você tem uma religião ou não, tudo isso vai interferir na questão da depressão quando você fala de genética. Então, a gente tem um hábito assim, né? Digo, a gente, a maior parte das pessoas, de colocar a culpa da depressão na genética, mas é importante entender que são como caminhar, né? Se você tirar uma das suas pernas, vai ser mais difícil caminhar, você tem que sair pulando, não é? Então, imagina que uma pessoa que tem um fator genético muito forte para ter depressão, essa depressão não vai se desenvolver com muita facilidade se ela tiver hábitos bons, se ela tiver com as suas emoções ali em dia. A questão bioquímica cerebral. Olha o que está escrito aqui. Há evidências de deficiência de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores e os medicamentos que se usam para depressão, ansiedade, são justamente aqueles que agem nos neurotransmissores. São eles noradrenalina, serotonina e dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. Tá? Se você colocar lá o que é noradrenalina, ele vai te falar lá no YouTube, no Google, ele vai dizer, vai informar para você que é aquela substância que é produzida no seu corpo quando você está sob estresse, quando você está com medo, por exemplo. Né? O que é a serotonina? A serotonina é aquele hormônio da alegria, quando você está se sentindo bem. E a dopamina é quando você tem aquela sensação gostosa, quando você está fazendo alguma coisa que te dá prazer, você produz a dopamina, enfim. As medicações para depressão, os antidepressivos, eles atuam basicamente com esses tipos de hormônios que são neurotransmissores para que você tenha uma condição mais interessante. Só um detalhe, gente. Imagina que, no caso de um trauma, por exemplo, você começa a disparar, você gera um processo de ansiedade. E você passou por um trauma, fica ansioso, tem uma crise de pânico, começa a repetir aquilo, fica com desgosto da vida e entra numa depressão. É claro que todas essas questões hormonais estarão envolvidas também, o que não quer dizer que a causa da depressão seja exatamente por uma questão apenas bioquímica cerebral, seja apenas uma questão hormonal. Talvez essa questão hormonal já esteja surgindo por conta de uma experiência traumática ou um aprendizado que a sua mente teve, tá bom? Vão falando para mim no chat aí se está interessante, se tem alguma dúvida, ou se eu estou enrolando muito. Eventos vitais. Eventos estressantes que podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Então, assim, nem sempre é necessário que você tenha uma predisposição genética para desenvolver a doença. Geralmente, eventos vitais e a genética andam juntos, mas nem sempre é necessário que haja os dois fatores. Você imagina que uma pessoa que, agora nessa situação que nós estamos vivendo aí de pandemia, né? Há famílias onde eu soube de pessoas próximas que a garota, por exemplo, perdeu o pai e a mãe em questão de 15 dias por conta do Covid. E aí depois faleceu mais alguém da família. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento por perdas atrás de perdas? Isto, mesmo que essa pessoa não tenha nenhuma condição genética que venha favorecer uma depressão, é muito possível, talvez até provável, que essa pessoa desenvolva, sim, uma depressão, mesmo que não haja nenhum fator genético. Tá bom? Então, são causas que podem trazer ali a esse evento de depressão. Agora, como que a hipnoterapia pode ajudar, né? Uma vez que a gente entende basicamente o que é a depressão, é importante que a gente saiba como resolvê-la. E que, aliás, voltando aqui nesse slide anterior,
uma coisa interessante que eu quero falar para vocês também, que eu esqueci. Um exemplo muito legal que eu tive em uma das formações que eu fiz é o seguinte: você pode entender a depressão. Muitas vezes a pessoa fala, Luiz, não aconteceu nada muito impactante, eu não passei por um trauma para me sentir depressivo. Mas é como, você sabe aquela bola de elastiquinhos, de liguinhas, né? Como que funciona? Você amarra um, depois você vai lá e coloca outro em cima, né? E depois você vai e coloca outro. Mas ainda cabe na sua mão. Talvez fique pequenininho assim. Aí você vai lá e põe outro. Outro. Daqui a pouco tá grande assim, você já não consegue carregar. Uma bolinha de papel. Tem um papelzinho ali, você coloca outro por cima, e você põe outro por cima. Ou o que muita gente chama até de efeito cebola, né? Você olha a cebola, você vê que ela tem várias camadas. Tem aquela camada superior, mais escura, e depois tem aquela camada branca, e vai ficando até ela ficar pequenininha. Vai descendo até ela ficar pequenininha. O que acontece? É muito comum que haja uma situação traumática inicial, ou um aprendizado. De repente, a garota ela não sofreu um espancamento, nem um abuso por parte do pai, mas todo dia ele olhava para ela e falava, mas você é um incompetente, é uma burra mesmo, não é? E isso foi produzindo uma pequena angústia nela. Depois, no outro dia, uma outra pequena angústia em cima daquela. Ela foi para a escola e alguém começou a zombar dela porque ela tinha a perna torta, ou porque ela é estrábica, ela coloca uma outra camada ali em cima. Então, essas angústias, chega um momento que a pessoa ela já não consegue mais carregar tantas angústias dentro dela. E é nesse momento que desencadeia a depressão, é nesse momento que é desencadeado, inclusive, muitos problemas, o que a gente vai chamar de psicossomáticos, isso é, problemas que são psicológicos, porém que somatizam. O que é somatizar? Somatizar não tem a ver com uma continha de soma, não tem a ver com matemática, tem a ver com a palavra soma, aqui do grego, quer dizer corpo, né? Então, o que acontece? O que é psicossomaticamente atuando sobre o corpo. Então, uma pessoa que tem ou um evento traumático muito forte, Luiz, morreram várias pessoas na minha vida quando era criança, ou agora mesmo, aconteceu uma situação assim, ou uma pessoa que vem colecionando angústias, né, desde sempre, desde quando nasceu praticamente, ela vem colecionando maus tratos, angústias, o que vai acontecer é que em um momento isso começa a esparramar, isso começa a transbordar e afetar o corpo dela. É por isso que não foi só uma vez que aconteceu, por exemplo, de pessoas com enxaquecas muito fortes. A pessoa estava entrando num processo depressivo e também tinha enxaqueca, por exemplo. Essa pessoa com enxaqueca, quando ela fez uma sessão e resolveu aquela questão dela, a enxaqueca simplesmente sumiu, foi embora. Luiz, eu nunca mais, estou com remédio aqui guardado, nunca mais usei. Pessoas com problema de asma, nunca mais usou bombinha. Por quê? Porque aquele problema que ela tinha de saúde era decorrente de uma situação emocional, e a reversão dessa situação emocional reverteu também mesmo aquela enfermidade que ela tinha no corpo. Já estava iniciando uma depressão, mas talvez não tinha nem começado ainda, ou mesmo junto com a depressão, talvez ela tivesse aquela questão fisiológica também. A Su comentou aqui sobre depressão silenciosa. Se puder, fala sobre depressão silenciosa. Gente, é muito comum você olhar nas redes sociais e, sinceramente, você vai colocar foto aquele dia que você acorda com a cara inchada de chorar, você não vai colocar foto na internet, né? Internet, e eu não julgo, não estou falando que a internet é uma hipocrisia, todo mundo mente na internet. Pessoal, cada um tem a sua vida e ninguém é obrigado a ficar falando dos problemas para ninguém também. É lógico que se eu quiser colocar coisas na internet, eu vou colocar coisas boas, eu vou colocar meus boletos, ninguém vai pagar minhas contas, né? Então, eu vou colocar a fatura do meu cartão, não faz sentido. Você vai colocar as coisas que você quer compartilhar com as pessoas, e aí você não vai colocar, cadê a amiga da touca? Cadê a amiga da touca? Responde para mim, amiga da touca, você já colocou foto na internet de touca? Provavelmente não. Mas depois que o cabelo tá bonitão, depois que o cabelo tá legal, tenho certeza que se você falar, caramba, fiquei bonita, hein? Ó, você vai tirar uma foto e vai colocar no Instagram.
e não tem problema nenhum nisso, tá? A gente tem que parar também de começar a ver problema, defeito moral em todo mundo, por causa de coisas que são absolutamente fáceis de se compreender. É claro que, Amanda, bacana, eu vi o comentário da Amanda, que ela está falando assim, estou há anos tomando remédio para enxaqueca crônica, né? Então, a Amanda sabe que pode ser que tenha algumas questões por trás aí dessa enxaqueca, né? Tem até uma coisa que eu não sabia, gente, tem uma questão que se chama áurea da enxaqueca, que são sintomas muito parecidos com ansiedade. A pessoa, quando tem enxaqueca por muito tempo, começa a desenvolver isso também. E foi justamente um caso desse que a gente conseguiu chegar numa solução assim muito rápido, né? Com a terapia. Em uma sessão, a pessoa ficou bem legal. Então, falando ainda sobre a depressão silenciosa, para a gente partir sobre como a terapia pode ajudar nesse processo. Eu quero saber se vocês estão aqui. Quem está aqui, coloca assim, estou aqui no chat, para eu saber que vocês não dormiram ainda. Tá? Maurício, eu não vou falar sobre síndrome do intestino irritável, querido, porque eu não tenho conteúdo nesse momento para trazer sobre isso. Tá? Mas o fato é, o que você sente, a Alberto falou que está de touca ainda, a Gi está aí, Thaís está aí, beleza. Vai colocando aí, galera. Lucila está aqui, ótimo. Tudo que você sente, já perceberam que interfere diretamente no seu intestino? A pessoa, ela fica com, por exemplo, muito medo e dá diarreia, né? A pessoa fica... Eu atendi recentemente um caso de uma pessoa que falava, Luiz, tudo que acontece, cara, eu tenho medo de ficar perto das pessoas, porque do nada dá uma diarreia, assim, é uma coisa incontrolável, não consigo controlar, né? Ou o intestino preso também. A gente precisa entender que a nossa mente, ela trabalha de forma simbólica. Você usa expressões simbólicas. Sabe que eu escutei uma coisa hoje, estava ouvindo o treinamento e o instrutor dizia assim, com relação à crença relacionada a dinheiro, só para vocês terem noção. Quando alguém é muito rico, você fala assim, fulano é podre de rico. Poxa, por que você não fala que fulano é saudável de rico, né? Por que você não fala que a pessoa é feliz de rica? Por que é podre de rico? Porque dinheiro é sujo, dinheiro é ruim. Né? E a gente começa a colocar essas imagens, essas impressões no nosso inconsciente, de forma que a gente fala, percebe, fala, age, sem perceber. O nosso corpo, ele trabalha assim também. Né? Então, você também, o que, Maurício? É podre de rico? Tô brincando, Maurício. Né? Thaís, quando fiz a prova prática de habilitação na moto, tive diarreia lá no local da prova. Que provação, hein, Thaís? Isso aí foi cruel, porque a pessoa fica nervosa e interfere no intestino imediatamente. Ainda sobre vou colocar assim, a silenciosidade da depressão. Muitas pessoas, gente, estão lá no Instagram, no Facebook, e elas estão lá tão felizes, é só foto em praia, é só foto legal, e você não sabe o que aquela pessoa carrega dentro dela. Daqui a pouco, né, a gente está finalizando aí o mês de setembro, setembro amarelo, entenderam, né, porque o slide amarelo, que está relacionando ali a prevenção ao suicídio, e geralmente quem se suicida está em depressão, né? E o que acontece? É muito comum que pessoas que se matam, pessoas que dão cabo à própria vida, são pessoas sobre as quais quem olha fala assim, nossa, não é possível que essa pessoa se suicidou, essa pessoa parecia tão feliz, né? Poxa, mas o cara era artista, poxa, mas tal pessoa tinha tanto dinheiro, o cara construiu um prédio só para se jogar de cima dele, mas a pessoa tinha um avião caramba, eu nunca nem andei de avião, o cara tinha um avião só para ele, se matou. E muitas vezes a pessoa não consegue entender por que acontece isso. Por que a pessoa, mesmo estando ali numa condição tão, talvez financeiramente, tão favorável, por que a pessoa se mata, né? Justamente porque quando a pessoa está em depressão, não é todo mundo que tem essa postura de buscar ajuda, de expor, né? Eu estava vendo alguns vídeos daquela cantora que morreu já há alguns anos, Amy Winehouse, se não me engano o nome dela, e, poxa vida, ela cantando completamente, né, drogada nos shows, você não via ninguém indo lá ajudando ela, falando, olha, peraí, cancela esse negócio aqui que essa pessoa não está bem para fazer isso não, as pessoas estavam lá vendo ela nem cantava direito mais, ela só sussurrava a música, toda estranha ali,
por conta do efeito das drogas e as pessoas aplaudindo. Então, gente, na boa, aí fica uma lição aqui de moral, né? Se fizer sentido, carregue para sua vida, se não, tá tudo bem. Mas, galera, vamos pensar numa coisa, ninguém é obrigado a viver de paisagem para os outros olhar, não. Sua vida não precisa ser uma paisagem para os outros admirarem. Se você não está bem, você não é obrigado a fazer cara de que está bem para ninguém, tá? Exceto em casos onde você, poxa, eu trabalho, eu tenho que me apresentar bem no meu trabalho, mas você esconder essa depressão, você esconder essa tristeza, você esconder essas angústias, achando que em algum momento passa, porque tudo passa, né? Até a uva passa, infelizmente, não é assim que funciona. A tendência é que piore. A tendência é que vá ficando cada vez pior até a pessoa chegar num extremo onde ela vai tentar resolver aquilo ali e já não vai mais ter forças para poder atuar. A Rafa está dizendo assim, tive depressão pós-parto há 19 anos atrás, de lá para cá tenho recaída, sempre estou depressiva. Você é Rafaela, Rafael, depois você me põe seu nome aí, se seu nome é seu, você é de algum filho, né? Você falou que teve um parto há 19 anos atrás. Conta pra gente aí seu nome, por favor. Eu vou comentar isso. A pessoa ela tem depressão pós-parto, a mulher tem depressão pós-parto, e assim, é uma enxurrada de hormônios, né? E o que acontece? Se não for resolvido aquilo naquele momento, se você começa a ignorar isso, o que vai acontecer com o passar do tempo? A sua mente vai... É como se você criasse um mecanismo de adaptação àquele problema, você se adapta a ele. E aí você nunca mais volta para aquele estado natural se você não atuar fortemente nisso. Então, você melhora um pouquinho. Lembra que eu falei sobre a depressão? É assim, você está indo bem, mais ou menos assim, ó. Você tem altos e baixos, mas aí chega um momento que você está aqui, uou, desceu e não sobe mais, ó. Não tem por onde subir, você fica lá embaixo, isso é depressão. E talvez o que você esteja falando, Rafa, é o seguinte, olha, caiu, eu desci nesse tobogã de depressão e nunca mais subi. Pode ser que seja isso que você esteja dizendo. Se quiser comentar mais alguma coisa a respeito disso aí, a gente lê e compartilha também. Lucília, estou em tratamento, mas venho pensar que dias estou melhorando e outros dias tenho recaída. Sim, Lucila, infelizmente, é assim que a pessoa que sente depressão se sente. E aí tem uma questão relacionada à medicação, pessoal. Eu nunca vou orientar ninguém a tirar a medicação, até porque isso seria exercício ilegal da profissão e eu seria preso, né, se eu fizesse isso. E então, não é muito boa essa opção. Mas pensem numa coisa, a medicação, ela é um recurso que serve para atuar num primeiro momento, quando você está falando de questões emocionais. Por quê? Por mais que tenha toda aquela questão de neurotransmissores, aquela questão hormonal, enfim, por mais que seja importante você passar lá no endocrinologista, por mais que seja importante você passar lá no psiquiatra, né, além da terapia, vamos entender uma coisa. Você conhece qual é o nome do remédio? Você sabe qual é o nome do remédio que faz você perdoar? Existe um remédio que te dá capacidade para você perdoar, e aí você pensa assim, poxa, o problema dessa pessoa é que ela nunca conseguiu perdoar a mãe pelo que ela fez a ela, né? Poxa, minha mãe era abusiva, minha mãe me espancava, né? Minha mãe me obrigava a me prostituir. Tem desses casos, tem casos diversos, gente, que a gente vai encontrar por aí. E eu te pergunto, tomar um remédio vai resolver esse problema que foi causado por esse conflito tão sério relacionado à mãe, ao pai, a uma situação de um abuso que a pessoa sofreu na infância, ou pior ainda, depois de adulto, porque o adulto, ele sofre mais com questão de adulto do que a criança, porque a criança eles não sabem nem o que está acontecendo ali. Ela vem gerar um trauma por conta disso quando ela se torna adolescente, por exemplo. Então, não existe remédio para te ensinar a perdoar. Não existe remédio para te ensinar a conduzir a sua vida. É a terapia que vai fazer isso. Por isso que associado à medicação, você precisa fazer a terapia se você quiser um dia ficar livre dessas medicações, tá bom? E tem que ser um processo que funcione, galera. Por quê? Eu vou dar um exemplo recente para vocês. A gente faz na verdade, isso acontece todo dia, né? O que acontece? A gente faz uma coisa chamada anamnese na primeira sessão, que é aquela conversa inicial que você tem com o paciente para entender o que ele entende a respeito do problema dele.
e a pessoa fala do pai, da mãe, do irmão, da esposa, do marido. Quando a pessoa entra no processo para resolver a questão dela, sabe o que vai aparecer? A avó. A avó que preferia outro neto do que ele, do que ela, e às vezes ignorava a pessoa. Acontece, tá? Então, às vezes a pessoa traz ali, Tansi Luiz, mas o meu caso é muito grave porque eu passei por isso e foi muito traumático. E quando ela vai realmente atuar naquela questão e que realmente tem até um resultado, chega até a resolver, ela descobre que esse problema dela iniciou-se quando ela tinha uma maternidade e foi colocar o dedo na tomada e o pai puxou ela, talvez de uma forma muito brusca, né? E ela tomou ali um susto. Então, a gente não tem como saber de forma consciente sempre, na verdade, a maioria das vezes a gente não tem como saber da onde vem esse problema que nós temos hoje, né? No caso, quem está depressivo, quem tem ansiedade, crise de pânico, toque e outras coisas. Então, talvez você fazer um processo terapêutico que vai ficar apenas conversando com você e falando e batendo papo, daqui a pouco você está pagando para ser amigo da pessoa. Daqui a pouco você está pagando para ir a um consultório bater papo, porque você não tem nada mais interessante para fazer naquele dia ou porque está sobrando dinheiro. E aí que a hipnoterapia, pelo menos no molde que eu trabalho, entra um diferencial. Quando a gente fala, a princípio, de 6 sessões, de 6 a 10 sessões, é porque o objetivo é que seja resolvida a questão entre 1 e 10 sessões. Agora, se em algum momento, Luiz, mas em algum momento não chegou a resolver a terapia, pessoal, não é mágica, existe uma questão de engajamento da parte do paciente também. A gente tem um alto percentual de resolução desses problemas com a terapia. Portanto, é possível sim, plenamente possível. A Rafa diz, tomo medicamentos nesses 19 anos, mas passo o tempo bem, depois começa a ficar deprimida novamente. É claro, Rafa. Por quê? Porque você está tomando uma medicação e essa medicação não está ensinando a sua mente aquilo que a sua mente precisa aprender para poder ficar bem, tá? Então, lembra que eu falei que a terapia é um processo cognitivo, um processo de aprendizado? Então, você só vai obter um resultado à medida que você obtém um aprendizado. E para que você obtenha um aprendizado correto, você precisa entender o que está acontecendo com você. E é nisso que a terapia ajuda. Olha o pessoal que a minha irmã fez, olha que legal, ó. Luiz Paulo, hipnoterapeuta, minha canequinha. E nesse contexto, ó, bacana, Rafa, você ter falado sobre isso. Nesse contexto, olha a frase que a gente colocou para imprimir na canequinha aqui, ó. Não seja infantil, exceto se você for uma criança. A responsabilidade é sua, você só resolve o que assume. Perdão é perder sem cobrar. É melhor perdoar do que viver, né, como uma forma ruim. A gente pensa sobre o que sabe, mas age pelo que sente. Olha que legal. A gente só toma ações, atitudes com base naquilo que a gente sente, não é com base naquilo que a gente sabe. Por isso que psiquiatra, psicólogo, terapeuta também fica depressivo, também pode chegar a sofrer um trauma e precisar de um tratamento. Eu, vez por outra, eu vou chamar algum colega para poder me tratar também, se eu precisar. Isso é extremamente comum, isso é natural, tá bom? Mas, Rafa, espero que tenha ficado claro essa questão de por que a medicação ela ajuda, mas não resolve, tá? Chega um momento que eu vou colocar de uma forma assim, que a gente, inclusive, já está até no assunto que eu vou tratar agora. Vamos entender da seguinte forma, Rafa. Imagina que a sua mente ela tem um processo de adaptação e que visa a sua sobrevivência. Então, não é só a sua mente, é como a sua mão. Você, com certeza, quando você estava estudando, quando você era mais jovem, estava ali no colegial, por exemplo, no ensino fundamental, no ensino médio, você tinha calo nos dedos de tanto escrever, não é? Por quê? A sua pele está se adaptando à dificuldade que você está impondo a ela ali. Ela está se tornando mais grossa para poder suportar aquilo ali. Então, a nossa mente ela cria recursos para poder suportar, para poder, de alguma forma, resolver essas questões que nós temos. Quando você toma uma medicação, você está dando uma solução artificial para sua mente. Então, ela pode até funcionar num primeiro momento e te ajudar numa crise muito grande, mas de uma forma permanente, infelizmente não vai resolver. A medicação não vai resolver totalmente, tá? Precisa de terapia, precisa muito de terapia. Agora a questão é qual é o tipo de terapia que você vai fazer. Se é uma terapia que vai te ajudar em 10 anos ou em 3 sessões, 4 talvez, né? 6, não sei.
Então, pessoal, jogando a bola para frente aqui, aquela slide que eu já tinha passado. Como a hipnoterapia pode ajudar? Como é que a hipnoterapia pode ajudar? Para entender como a terapia pode ajudar, e isso, galera, isso aqui eu vou dizer para vocês, o que eu estou entregando para vocês de presente e de coração é uma coisa que vocês precisariam caçar muito conteúdo para conseguir encontrar essas informações, viu? Então, eu fico muito feliz de poder trazer esse conhecimento para vocês e que pode realmente te ajudar. Qualquer um de vocês que esteja passando por situações emocionais difíceis agora, isso pode ajudar vocês a compreender melhor essas questões e compreendendo, vocês podem, então, agilizar talvez o processo que você já esteja fazendo ou fazer um processo que venha solucionar melhor, ou quem sabe, até o entendimento disso já resolva muita coisa. É muito comum depois desse tipo de conteúdo, a pessoa já resolver bastantes coisas aí, tá? Agora, para eu poder continuar, todo mundo que está aí, coloca um tô aqui aí, coloca oi, Luiz, estou vivo, Luiz, estou acordado, estou acordada. Fala para mim aí. Só, exceto a Clara tá olhando para minha carinha, eu tô vendo ela ali, sorrindo, então não precisa não. Gente, a Clara é minha tia. Ela é linda, né? Minha titia. Olha o Dudu ali atrás. Su tá aí, Roberta tá aí, Luciola tá aí. Oi, Luiz Paula, tô aqui, beleza. Ah, agora você está colocando o nome, né? Parabéns. Pessoal, coloca aí que tá aí, senão vou achar que vocês já dormiram e não vão aproveitar o conteúdo, tá? Eu não faço mais. Opa, Ana até levantou a mão aqui. Ana, se tiver alguma questão para comentar, eu vou só finalizando esse conteúdo, a gente já vai abrir para os comentários, tá? Vai ser muito bom ouvir vocês. Por enquanto, se for o caso, pode colocar nos comentários por escrito aqui que eu vou lendo e, e vou respondendo também, tá? Então, galera, como qualquer problema emocional é construído? A Ana, sua irmã, beleza, sejam bem-vindas vocês, viu? Agora eu lembrei, a gente falou no WhatsApp, né, antes. Então, como que como qualquer problema emocional é construído, presta atenção nessa palavra, construído. O que eu quero dizer com isso é que esses problemas emocionais que nós muitas vezes temos são problemas que eles começam em algum momento, tá? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão me vendo e vendo a imagem ou vocês só estão vendo a imagem amarelinha? Responde para mim aí. Preciso que pelo menos umas duas pessoas digam, Luiz, estou te vendo, ou Luiz, não estou te vendo. Hello, povo? Estão aí? Responde para mim que eu quero saber, tá? Então vamos lá. A construção de qualquer problema, ele funciona da seguinte forma. Estou vendo você e a imagem e alguns participantes, os dois. Ah, pessoal, beleza, obrigado aí. Perfeito. Vocês responderam e não estava atualizando aqui, ó. Ah, beleza. Beleza, pessoal, obrigado, viu? Então, evento traumático. Vamos colocar uma situação hipotética aqui para a gente poder trabalhar, tá? O menino pequenininho, ele ficou com dor de barriga na sala. E aí, a professora falou assim: ninguém vai no banheiro, vocês estão de castigo. E criança é muito literal, ele não consegue colocar uma prioridade. Ah, ela disse isso, mas se eu disser que eu estou com dor de barriga, ela vai, obviamente, me liberar para ir no banheiro. Não, criança, ou para ir ao banheiro, né? O português reclamando aí. A criança não entende dessa forma, ela interpreta de um outro jeito. Então, o que acontece? Ele está ali segurando na aula, bonitinho ali, daqui a pouco, puf, foi embora. Fez cocô na sala, com aquele cheiro horrível. Então, todas as criancinhas começaram a olhar para ele e rir dele. Fez cocô na frente de todo mundo. E a professora faz uma piada, né? Fala, nossa, gente, que cheiro horrível, quem foi que fez essa porquice aqui? Como que essa criança se sente nesse momento? Vamos colocar aí que ela tenha seus 5 aninhos, tá?
e se chama evento traumático. Então, quando você tem um evento traumático, naquele momento da sua vida, você tem uma capacidade de absorver aquilo. Você tem uma capacidade de interpretar aquilo, que é limitada, dependendo da sua idade. Então, uma criança, por exemplo, uma criancinha, ela não vai conseguir entender, ó, tá isso, constrangida, mesmo sem saber o que é constrangimento. Exatamente, ela não precisa saber o que é constrangimento, mas ela vai, com certeza, sentir esse constrangimento. Ela vai sentir esse constrangimento, né? Ela vai sentir vergonha, ela vai se sentir humilhada, talvez. Com certeza ela vai sentir assim, mesmo que ela não saiba interpretar isso de uma maneira muito eficiente, né? Ela não vai saber expressar com palavras, mas ela vai sentir isso. Então, essa interpretação, vocês concordam que isto vai ser de acordo com a idade dela? Se é uma criança de 10 anos, ela vai saber, não, mas eu vou falar para o professor que eu tenho que ir ao banheiro, porque senão vai ficar ruim aqui, né? E ela vai falar com a professora, tem que usar o banheiro agora. E a professora vai deixar. Então, olha como a interpretação já vai mudar muita coisa, né? Se é uma pessoa de 15 anos, a mesma coisa. Então, a interpretação vai ser de acordo com a capacidade que aquela criança ou que aquele adulto tem de compreender a realidade ao seu redor, tá? Portanto, muitas coisas que vocês já passaram na vida de vocês, assim como eu também, muitas situações que nós passamos são situações que só foram tão traumáticas por conta da nossa interpretação naquele momento. À medida que nós, em algum momento, revisitamos esse momento, nos lembramos dele, talvez, e damos uma nova interpretação para esse momento, o que vai acontecer? A nossa mente ela vai entender que realmente aquele sentimento, aquela sensação não é justificável, tá? Então, na prática, como funcionaria esse processo? Vamos supor que o problema do Joãozinho é que ele realmente passou por essa situação aí. Então, quem já passou pelo processo aqui vai saber que tem algumas perguntas que são perguntas mágicas que eu faço, né? Pergunta o seu eu ideal, pergunta para a sabedoria, depende do recurso que a gente estiver usando ali, o que o Joãozinho ali, né, todo sujinho na sala, com as pessoas rindo dele, zombando dele, o que ele precisa aprender e compreender para que ele não se sinta constrangido dessa forma. Talvez essa pessoa já adulta, ela vai sentir naquele momento, se alguém já passou por uma situação assim de terapia e quiser comentar, aí é legal. Porque os participantes que nunca passaram por alguma experiência assim, vão perceber como isso é eficiente, como isso é eficaz. Se não tiver nenhum problema, você não precisa comentar, não. Então, o que acontece? O adulto vai olhar para a criança de 5 anos e vai falar, poxa, mas isso é uma coisa que poderia ter acontecido com qualquer um da sala. Ele é só uma criança. E com relação às crianças, poxa, se tivesse acontecido com outra criança, eu também ia rir. O Joãozinho também ia rir, porque uma criança não tem esse limite, né? Não tem esse discernimento, talvez esse senso, essa empatia. Talvez ele mesmo fosse zombar se fosse uma outra criança que estivesse passando por aquilo ali naquele momento, né? Eu estou falando, o eu ideal é transformador, mudou minha vida, exatamente. É isso que a galera comenta normalmente. Olha, o eu ideal é o melhor terapeuta que existe, né? E é legal que se termina a terapia, o eu ideal continua com você, te ajudando, né? Então, provavelmente o eu ideal vai trazer alguma coisa nessa linha aí, mas dentro daquilo que ele realmente precisa entender. Por isso que o terapeuta, eu enquanto terapeuta, eu não sei o que a sua versão infantil precisa entender para poder resolver aquilo ali. Não tem como eu saber. Por isso que a gente utiliza um recurso que vem de você mesmo. É você que vai trazer a solução para aquela situação, né? Então, para que se mude, olha como eu coloquei aqui, interpretação, foco da terapia. É o foco da terapia. Você mudando a interpretação daquela criança, o que vai acontecer? Quando você muda a interpretação daquela criança, aquela sensação ruim se esvai, ela vai embora. Aquele sentimento que foi produzido naquele momento e que muitas vezes acompanha a pessoa pela vida inteira, ele desaparece. Então, isso é o que nós chamamos de regressão, né? Então, funciona assim. Evento traumático.
fez cocô na sala, todo mundo zombou dele, zombou dela. Interpretação, eu sou inferior a todas essas pessoas aqui. Emoção, vergonha, constrangimento, como bem disse a nossa colega aí, a Thaís. Comportamento, qual comportamento que vai gerar? Afastamento das pessoas. O Joãozinho se torna um adulto que se afasta das pessoas, ele não sabe por quê, mas toda vez que tem bastante gente, especialmente se essas pessoas olharem para ele, se derem atenção para ele, apresentação de um seminário na faculdade, né, dar um testemunho lá na igreja, falar na empresa para os demais funcionários, qualquer coisa que seja, que venha trazer atenção para ele vai se sentir como constrangido, envergonhado, como se ele tivesse feito alguma coisa muito feia, uma coisa muito errada. Só que ele não vai saber compreender isso com a mente racional dele. Ele só vai sentir naquele momento. E por quê? Um processo adaptativo da mente. A mente dele aprendeu que quando ele está diante de várias pessoas, de muitas pessoas, ele está correndo sério risco. Ele está correndo perigo de ser zombado, de ser humilhado, de ser constrangido. Hoje, o João, com 25 anos, ele não vai fazer essa conexão, talvez ele até lembre dessa questão, mas ele não vai conseguir atuar nas emoções dele de maneira adequada, senão pela terapia. Por mais que ele entenda isso. Tá? Embora há regras que têm exceções, né? Então, pode ser que em algum momento ele consiga sim, mas é raro que isso aconteça. Então, esse comportamento é o que vai trazer ele para a terapia. O João vai chegar no Luiz e vai falar assim, Luiz, você trata a fobia de falar em público? Você trata a fobia social? Eu vou dizer para ele, sim, João, vamos entender a sua história, né? Provavelmente ele vai falar da namorada que um dia brigou com ele, deu um tapa na cara dele na frente de todo mundo, ou vai falar da mãe que chamou a atenção dele e ele ficou envergonhado. O que ele não sabe é que quando essas outras coisas aconteceram, já tinha a semente plantada ali na versão de 5 anos dele, tá? Comportamento. Antes eu não falava sobre crença, mas depois eu decidi colocar esse fator. Além do comportamento, a crença. Então, como que funciona essa questão da crença, tá? E aí, se alguém quiser compartilhar aí o quanto é transformador você trazer essa interpretação vindo do ideal, né? Que nem a sua colocou, o eu ideal é transformador. Quem quiser comentar aí alguma coisa relacionada a isso, de como funciona essa questão de você ir lá, falar com a criança, ajudar ela, de como isso é transformador quando você se torna adulto e passa por esse processo. Este comportamento gera uma crença. E qual é a crença que é gerada a partir desse comportamento? A crença que é gerada é a seguinte: eu não tenho capacidade de me relacionar com pessoas, eu não tenho capacidade de falar em público, eu sou gago mesmo, eu sou uma pessoa que gagueja e não tem jeito. É isso que a pessoa vai dizer. Porque ela assume aquilo como sendo parte dela e como sendo parte da identidade dela. Uma vez que ela assume aquilo como identidade dela, ela só faz isso porque ela já se viu tendo aquele comportamento muitas vezes. Então, é um evento traumático que é interpretado de uma determinada forma, produzindo uma emoção. Essa emoção produz um comportamento que vai se repetir várias vezes e que vai produzir uma crença. Essa crença vai gerar uma expectativa também. Se eu acredito que eu não posso falar em público, toda vez que eu me imagino falando em público, como é que eu vou me sentir? Envergonhado, humilhado. Certo? E aí o que vai acontecer? Essa minha expectativa vai se concretizar porque eu estou imaginando, eu estou me programando, me preparando para isso sem saber. Quando eu estou diante de uma sala cheia de colegas da faculdade, quando eu estou diante de pessoas, em qualquer situação, quando alguém quer fazer uma surpresa para mim, uma festa de aniversário, está todo mundo ali batendo palma para mim, dizendo você é importante para nós, eu vou me sentir humilhado, envergonhado. Eu não sei por que toda vez que alguém vai fazer uma festa de aniversário para mim, eu choro, eu fico triste, né? Então, isso vai gerar uma crença, uma expectativa e um comportamento, e esse comportamento reforça a crença, entra num looping eterno, tá? Então, pessoal, esses fatores, eles são de extrema importância na terapia. Medicação não faz isso, remédio não faz isso. Talvez o remédio faça com que você se sinta melhor, toma lá umas gotinhas daquele remédio que vocês já sabem, aí vai lá, eu tomo um comprimidinho, aí vai lá e consegue fazer a apresentação, mas também depois dorme o dia inteiro.
né? E no outro dia, se for fazer de novo, tem que tomar o remédio de novo. Porque o remédio ele só vai resolver naquele momento, a terapia não. Como é um processo de aprendizado, como você está tratando a sua criança interior, você consegue, de fato, resolver essas questões. Agora eu vou ler os comentários aqui da Roberta. Ela está dizendo assim: eu passei por uma situação parecida. Quando eu era criança, a professora pediu para a família colocar na mochila biquíni para as meninas e sunga para os meninos para usar no dia do índio. Pô, a professora sem noção, hein, meu? Pediu para colocar biquíni na meninada, pô. Mas beleza. Minha mãe, achando que o índio só usa a parte de baixo da roupa, não colocou a parte de cima do meu biquíni. Cara, muito interessante esse relato, viu? E eu fiquei muito constrangida na escola, na frente de todo mundo. Fiquei igual os meninos que estavam só de sunga. Embora eu entendo que criança provavelmente, né, não tinha o corpo desenvolvido ali como uma mocinha, talvez. Não sei o quanto você já tinha o seu corpo desenvolvido, né, Roberto? Mas olha que coisa constrangedora. Aí eu pergunto, quando a gente vai tratar uma situação dessa, será que a mãe agiu de má fé? Ah, eu quero fazer minha filha passar a maior vergonha da vida dela, que vai afetar ela a vida inteira. E, gente, é óbvio que não. Cada um faz aquilo que é melhor no momento. Talvez o erro maior foi da professora, de ter essa ideia ridícula de deixar as crianças de biquíni e sunga na sala. E depois a mãe, coitada, não teve intenção nenhuma. E a criança é quem menos tem culpa. Mas naquele momento ali de vergonha, né, que a pessoa se sente constrangida ali, a criança traz a culpa totalmente para ela. E isso produz problemas para sempre na vida dela, né? Se não for tratado com um bom processo terapêutico. Agora, Roberto, eu não sei o quanto isso te incomoda hoje, mas isso aqui a gente trata em minutos, tá? Não é nada muito, muito difícil, não. A Su tá falando assim, ó, a Roberta, estava conversando com a minha mãe esses dias sobre isso e ela até chorou e me pediu desculpa, disse que não imaginava que ia me fazer tão mal. Poxa, aí a mãe ficou traumatizada também agora. Tadinha, né? Mas, gente, coitada, a mãe não sabia que ia causar esse problemão para a filha, né? Então, veja como a gente querendo acertar, a gente erra, até com nossos filhos, com cônjuges, com pessoas que a gente ama, como a gente falha. E nós somos seres humanos, é normal isso. A gente falhar é o que se pode esperar do ser humano, né? Então, talvez a mãe pense assim, mas ela é tão pequenininha, nem precisa mesmo, né, da parte de cima, porque é igual menino, menina é igualzinho. Mas quando ela olha todas as menininhas com a parte de cima do biquíni, ela não, ela se sente envergonhada. Esse é um caso que seria muito interessante se você quisesse trabalhar isso hoje, viu, Roberto? Se tiver coragem, quem sabe faz ao vivo. Eu te ajudo com isso agora. Agora não, né? Quando a gente finalizar essa parte teórica. Su falou assim: eu resgatei minha autoconfiança e autoestima. Não tinha quem fizesse falar em público. Na faculdade eu perdi a nota. Gente, olha isso. Perdi a nota e pegava DP por não apresentar trabalho. Para mim, todos estavam me olhando e procurando defeito. Depois que tratei, falei em um treinamento para mais de 50 pessoas por 2 vezes. Olha que legal. Então, gente, vale a pena a gente atuar nessas coisinhas que são que parecem muitas vezes pequenas, mas que fazem toda a diferença para a gente, tá? Thaís está dizendo aqui, estou passando pelo processo, a cada sessão fico mega impressionada, como é transformador, surreal. E a Thaís participou da última sessão que a gente fez, né? Foi uma das pessoas que mais que interagiu bastante e foi muito bacana aí a interação da Thaís. Obrigado pela sua presença também, viu, Thaís? Então, gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Então, pessoal, é assim que funciona a estrutura do problema. Com relação a essa questão de estrutura do problema, vocês têm alguma dúvida que eu possa ajudar a esclarecer nesse momento? Você fala, poxa, Luiz, é bacana você falar sobre isso. Eu tenho ainda uma dúvida a respeito desse tema aí. Se tiver alguma dúvida a respeito da estrutura do problema, porque agora a gente vai avançar mais um pouquinho. A gente vai avançar mais um pouquinho na questão relacionada à estrutura do problema, tá? Então, vou mudar o slide. Então, galera,
o evento, a interpretação, emoção, comportamento e crença. Qual que é a lógica? Só para vocês fixarem legal. Quando você muda a interpretação, automaticamente a emoção é alterada. Vamos supor que nesse caso aí da nossa colega, né, da Roberta, ela citou essa questão dessa experiência infantil dela. Imagina que num caso desse, a pessoa ela ensina para a versão pequenininha dela o seguinte: olha, na verdade, você não precisa ter vergonha, porque todo mundo aqui tem um corpo igual, são só crianças, né? E sua mãe também não tinha nenhuma má intenção quando colocou essa roupa para você usar. E talvez nesse momento a versão pequena dela comece a entender aquilo. Se ela conseguir explicar isso para a versão dela, que eu tenho certeza que ela consegue, né, ela como adulta hoje, ela tem essa percepção, ela conseguindo explicar isso para a versão infantil dela, o que vai acontecer? Esse problema simplesmente vai se dissolver, vai desaparecer. Por quê? Porque mudando-se a interpretação, a emoção também é alterada, já não tem motivo para ela sentir a vergonha, o constrangimento ou coisa parecida, tá? E aí ela acaba se sentindo muito melhor, eliminando aquele sentimento que ela estava antes. E se muda a emoção, o comportamento também muda. E se muda a emoção e o comportamento, a crença também muda. Olha que legal, gente, quando a gente muda a interpretação desses eventos traumáticos, a sua crença também é mudada, a sua crença também é alterada. E aí você consegue, então, ter o resultado que você precisa e que talvez você tentou em muitos anos de terapia não conseguiu. Gente, já aconteceu de eu tratar pessoas assim, que ela estava há anos tentando resolver uma determinada coisa e ela não conseguia resolver de jeito nenhum, até o momento que ela fez esse processo que eu estou falando para vocês, e em um momento ela tratou um luto, né? A pessoa, problema ali com pessoas que faleceram, né? E aí o que aconteceu foi que ela resolveu, simplesmente conseguiu resolver a questão. Tá? Então, assim, é um processo que como disse a Thaís, é surreal. Algo que, de verdade, galera, até eu, às vezes, fico impressionado com algumas coisas que eu presencio na terapia. Tem coisa que eu vivo na terapia que eu falo, mas não é possível uma coisa dessa, cara. Né? A gente mesmo conhecendo, aplicando o processo, vez por outra, ainda se surpreende. Roberto, então, se você não tiver problema com isso, a gente pode tratar, né? Você falou que gostaria sim. Então, seria um tratamento aqui da forma como a gente está falando. Então, outras pessoas estariam assistindo. Se você não tiver problema com isso, a gente já aproveita a oportunidade aqui. A Thaís, ó, dizendo que na primeira sessão em grupo, onde tivemos o encontro com Eu Criança, foi muito marcante para mim. Foi mesmo, você deixou um comentário lá no Instagram, né, dizendo que foi muito, muito impactante para você. Cara, e eu vou falar para você, gente, não tem coisa melhor do que você saber que você está sendo uma ferramenta para realmente abençoar a vida de alguém, para alguém se sentir, viver melhor a partir daquele relacionamento com você, né? Então, pessoal, prosseguindo aqui, acredito que vocês não tenham nenhuma dúvida com relação a isso. De qualquer forma, vocês podem acessar depois o conteúdo gravado, tá? Então, ó, sistema límbico. Pessoal, o que é sistema límbico? O nosso cérebro, tá escutando uma aula de neurociência, até porque se fosse não seria o que daria, né? Mas é o que eu posso explicar para vocês por que a hipnoterapia funciona, tá? Talvez você pense assim, Luiz, beleza, já entendi a lógica, né, de você ir lá, ajudar a criança, tá? Mas por que isso resolve? Tem uma explicação científica ou isso aí é uma questão de crença, né? Quando a gente fala de sistema límbico, a gente vai entender o seguinte. Eu vou ler para vocês primeiro, depois eu explico, tá? O sistema límbico, também conhecido como cérebro emocional, é um conjunto de estruturas localizado no cérebro de mamíferos, abaixo do córtex e responsável por todas as respostas emocionais. Dentre as diversas funções pelas quais o sistema límbico é responsável estão as respostas emocionais, o comportamento e a memória. Então, galera, olha que interessante que é isso. Existe uma parte no seu encéfalo, tá?
o qual a gente chama também de cérebro, mas o nome certo, o nome mais adequado, né, seria encéfalo, que se chama ali sistema límbico, onde opera uma coisa que se chama sistema límbico, tá? E esse sistema, ele opera a sua memória de longo prazo, principalmente, ele opera respostas emocionais, porque eu respondo, lembra o que eu falei lá? Que as emoções são produzidas pelos aprendizados, aquelas coisas que a gente passa. Então, você geralmente responde emocional hoje em acordo com aquilo que você aprendeu a sua vida inteira. E está tudo ali no sistema límbico, tá? Respostas emocionais, memória de longo prazo e a grande sacada que faz a hipnoterapia funcionar tão bem. Imaginação, processos imaginativos. Então, veja bem, se quando eu estou imaginando, estou acessando a mesma parte ali da minha mente, vamos colocar assim, que acessa as memórias de longo prazo e respostas emocionais, fica evidente que você consegue, entrando nesse sistema, você consegue fazer alterações ali. E é por isto que muitas pessoas conseguem promover mudanças em uma sessão, mudanças que elas não conseguiram em 10 anos com outras abordagens. Eu, particularmente, gosto muito de outras abordagens também, tá? Mas na prática, na minha opinião, não tem nada que funcione melhor por enquanto, tá? Então, voltando àquela questão, quando você fala da criança que passou vergonha na escolinha, vamos colocar o caso da nossa colega aqui, né? Tem muitas histórias da minha infância que me traumatizou e não me deixa evoluir hoje. Roberta, vamos fazer esse processo aí, viu? Sua vida pode mudar. Então, o que acontece? Quando, vamos supor que a Roberta acessa lá aquela memória. Vamos falar de regressão, gente, não é que você vai voltar no tempo e vai ficar criança para sempre se o terapeuta morrer. Pelo amor de Deus, não existe, tá? Nunca aconteceu isso em nenhum momento do mundo, tá? Da história da humanidade, falando de hipnose, nunca aconteceu isso. A hipnose como estado natural da mente existe desde que o homem existe, tá? Nunca aconteceu isso. Quando a gente fala de regressão, é apenas uma memória que você está acessando. Estabelecido isso. Quando você acessa essa memória, especialmente essa memória que está lá numa memória antiga, e você tem emoções que correspondem àquela memória, se a Roberta parar para pensar muito nesse assunto, ela vai chorar, provavelmente. Mas você imagina que você está trazendo um aprendizado diferente que você não teve, na verdade, naquele momento. É como se a sua mente atualizasse essas informações por meio deste acesso que você está fazendo ao seu sistema límbico. Tá? Deixa eu voltar para a telinha aqui. Então, indo mais adiante, o que é hipnose? Aí é um momento legal. O Matheus ouvindo aqui falou, deixa eu ver como que o Matheus disse aí, Matheus está aprontando. Matheus ouvindo aqui falou, memória de longo prazo igual do filme dos sentimentos, divertidamente. Parabéns, Matheus, exatamente. Exatamente a mesma coisa. Então, o que é hipnose? A hipnose é um estado mental produzido pela atenção focada na imaginação até o ponto de se produzir respostas emocionais. Então, você foca a sua imaginação, você dá foco, a sua atenção para a sua imaginação, até o ponto que isso começa a produzir respostas emocionais. A partir dali, você já está em hipnose, você pode acessar e fazer muitas mudanças na sua vida. Teve um caso recente de uma amiga que me chamou no WhatsApp, e ela falou, poxa, eu estou com uma ansiedade, um problema que está me incomodando, XYZ. Ela falei, minha amiga, estou conversando com ela pelo WhatsApp mesmo. Gente, a gente fez... É uma pena que ela não está aqui hoje, senão ela poderia falar sobre a experiência, né? Lógico, não sobre as questões particulares dela. Mas ela fez regressão, conversando comigo no WhatsApp, olho aberto, prestando atenção no ambiente ali. Fez regressão, ressignificou, passou por uma situação de teste depois para poder me falar, Luiz, deu certo ou não. Isso em meia hora, conversando com ela no WhatsApp, ela conseguiu ressignificar uma coisa super importante na vida dela. Então, gente, esse processo é muito poderoso. Quando eu digo para vocês que é um processo poderoso, porque é mesmo, tá? Que realmente ele funciona de uma forma impressionante, ao ponto de as pessoas ficarem, muitas vezes, até impressionadas, né?
E agora chegou o momento da prática. O momento da prática. Para a gente poder praticar, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, tá? E aí eu quero interação agora, hein? Não por áudio ainda, mas eu quero, se possível, que vocês falem sobre isso. É normal em crise forte de depressão sentir calafrio? Sim, você pode ter certeza que aquilo que está gerando a depressão em você hoje tem a ver com esse sentimento de calafrio, essa sensação de calafrio também. Geralmente, nós podemos até buscar esse evento por meio dessa sensação que você tem. Pense nisso. Tá vendo essa senhorinha linda, simpática aí, com esse cabelo grisalho, esse olho meio azul, né? Bonito o olho dela, olha que linda. Mas olha a carinha triste que ela tá. A pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: considere que você já está em um processo de crescimento ou atrofiamento emocional. Você não consegue estar, não, Luiz, eu estou estável. Esquece, estabilidade não existe. Um avião que decola, ou ele mantém-se em alguma velocidade muito boa, ou ele cai. Então, assim, estabilidade não funciona, nós estamos sempre em movimento. A questão é em qual direção a minha vida está indo. A minha vida hoje está indo na direção da felicidade. Minha vida está valendo a pena da forma como eu tenho vivido até hoje. Eu tenho experimentado realmente que são dias felizes. No geral, a minha vida é uma vida legal. E o que está atrapalhando isso? Se a minha questão emocional fosse resolvida hoje, agora, ou num processo curto aí, será que minha vida melhoraria quanto? E a pergunta é, como você imagina a sua vida nos próximos 5 anos? Quem quiser responder no chat aqui, coloca. Como você imagina a sua vida nos próximos 5 anos? Imagina, você tem filho, ele já vai estar 5 anos mais velho. E nos próximos 10 anos? Como que vai estar a sua vida nesse quesito emocional? Lembrando que você já está num processo de crescimento ou de atrofiamento emocional. Não é legal de pensar sobre isso? Porque, assim, talvez, se alguém tivesse feito essa pergunta para você há 10 anos atrás, você já estaria bem há 10 anos. Já estaria bem. Quantas pessoas eu já atendi com 15 anos de depressão, 10 anos de depressão, 5 anos de depressão? E essas pessoas poderiam estar bem se nós tivéssemos tido um encontro há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Bem que, tanto tempo atrás, eu nem era terapeuta ainda, né? Mas sempre haveria alguém para ajudar ela. Opa, ó, Thaís. Me vejo estável financeiramente. Mas a Thaís está no processo. É de se esperar que a resposta seja muito boa mesmo. Então, galera, reflita sobre isso. Como você imagina a sua vida nos próximos 5, 10 anos? Como foram os últimos 5, 10 anos? Será que os próximos 5, 10 anos podem ser diferentes? Ou será que vão ser iguais se você não fizer nada? Ou se você continuar fazendo a mesma coisa? Se não me engano, são chineses que tem aquela frase que diz assim: que a definição de loucura é você continuar fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? Uma outra pergunta. Agora eu quero sair desse negativismo, eu quero te incentivar, eu quero colocar uma imagem boa na sua mente para que você possa olhar para uma direção melhor. E qual é essa imagem que eu quero colocar? Essa aqui, ó. Como seria a sua versão ideal? Lembra que eu falei do eu ideal lá atrás? A pergunta é, como seria a sua versão ideal? Como seria? Vamos fazer um exercício agora. Eu quero que você faça o seguinte: onde você estiver aí, se você puder sentar, fica mais tranquilo aí. Só faça isso. Feche os olhos e imagine. Faz isso agora. Feche os olhos. Respira bem fundo. Solta o ar bem devagar. Se tiver alguém ao lado, pede para não te incomodar. Fala, vou fazer um exercício rapidinho aqui, não me incomoda não. Tá? Respira fundo. Segura o ar. Solta o ar bem devagar. Bem tranquilamente. E mais uma vez, só que agora eu quero que você imagine que tem uma cor ao seu redor, uma cor muito linda, uma cor muito agradável, que para você arremete paz, segurança, tranquilidade, autoconfiança, autoestima, somente coisas boas. Imagina essa cor ao seu redor enquanto você inspira
Essa cor entra pelo seu pulmão, você expira tranquilamente, soltando o ar, sentindo muito bem. Percebendo toda a tensão saindo, percebendo todo o incômodo indo embora. Dando atenção a essa cor, dando atenção e percebendo como se o seu pulmão começasse a ficar cheio dessa cor. O seu sangue circulasse dessa cor. Isso fosse relaxando seus ombros, sua face, braços, pernas, como se você pudesse relaxar profundamente agora. E agora imagina que você tem diante de você um lugar bonito, qualquer lugar que para você seja um lugar seguro, bonito, tranquilo. Imagina se é um lugar aberto, fechado, um lugar bonito, um lugar bem legal, um lugar onde você se sente completamente seguro, segura. E agora, começa a prestar atenção se há algum som nesse lugar. Começa a prestar atenção se há cores nesse lugar. Quais cores são essas? Quais elementos existem nesse lugar? Quais cores esse lugar tem? Começa a perceber, imaginar cada detalhe desse lugar, seguro e tranquilo. Esse lugar ideal. E agora, eu vou pedir para você imaginar aquela versão sua melhor, aquela sua versão do futuro, um futuro positivo, um futuro legal, um futuro ótimo. Quando você ouve a minha voz e concentra cada vez mais nesse lugar, eu quero que você imagine que de alguma direção vem essa sua versão melhor, essa sua versão ideal. O seu eu ideal, sua melhor versão. Percebe as roupas que ele ou que ela está vestindo. Percebe a fisionomia, o semblante, talvez feliz, alegre, contente, realizado, seguro, admirável. Olha essa versão sua, talvez de uma forma que você nunca se viu no espelho, mas olha para essa versão e percebe como ela se sente bem, sendo quem ela é. E eu quero que você imagine agora, você vai até essa sua versão e você olha bem nos olhos dela. E você pergunta para ela assim: "Eu ideal, você pode me ajudar?" Eu quero que você imagine ela assentindo com a cabeça e dizendo sim. E agora começa a observar cada detalhe do seu eu ideal, da sua versão ideal. Começa a perceber que essa versão é plenamente alcançável. Olha para ela e pergunta para ela assim: "Eu ideal, se você é nota 10, se você é nota 10, qual é a nota que eu tenho hoje? Que nota você me daria hoje? Qual é essa diferença entre mim e você? Essa distância entre nós é de quantos números? Se você é nota 10, qual é o número que eu tenho hoje?" E permita que o eu ideal comece a te falar agora todas as coisas que te impedem de ser a sua versão ideal, que te impedem de alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você precisa para viver bem e feliz. Imagina isso. Agora, ele te falando, ela te falando, o seu eu ideal, te orientando, falando: "Olha, o que te impede de ser igual a mim é isto, isto, aquilo." Agradece o seu eu ideal, dá um abraço no seu eu ideal, diz muito obrigado. Percebe o seu ideal sorrindo para você e te mostrando agora duas possibilidades de futuro, duas possibilidades. A primeira é aquela primeira possibilidade que eu te perguntei. Se a sua vida continuar exatamente da forma como está, com as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, como será a sua vida daqui a 10 anos? Quando você tiver 10 anos mais velho, 10 anos mais velha. Imagina ela te mostrando numa tela. Você vê aquela imagem que talvez não seja uma imagem muito boa. Talvez se você já está fazendo alguma coisa por si, seja até uma imagem boa. Mas permita que o ideal te mostre agora outra imagem. Aquela tela mostrando como você vai conseguir conviver, como você vai conseguir fazer as coisas, como você vai se sentir de fato quando você for esse eu ideal. Daqui a pouco, em breve. Você pode agora escolher um desses futuros. Como se você tivesse uma bifurcação diante de você. Uma opção
talvez seja que você já está caminhando hoje, uma opção muito melhor. Você agora sabe qual é o melhor a se fazer. Então, agradece o seu eu ideal. Diga muito obrigado, eu ideal. Você já escolheu qual futuro que você deseja. Eu vou contar de 5 a 1. Você vai abrir os olhos se sentindo ótimo, se sentindo bem, se sentindo maravilhosamente bem. 100% desperto, 100% desperto. 5, 4, se sentindo muito bem desperto. 3, 2 e 1. Agora você pode abrir os olhos, se sentindo muito bem, se sentindo ótima, se sentindo ótimo. Nós vamos conversar agora sobre essa experiência que nós fizemos agora. Nós vamos continuar ainda a nossa sessão, mas eu vou interromper a gravação agora para a interação com vocês, tá? Só interromper a gravação aqui, a gente já continua.